Meus irmãos, em Provérbios, capítulo 2, o sábio, ele vai descrever a sabedoria como um tesouro escondido. E a sabedoria, a própria sabedoria, nos fazendo um convite a amá-la mais do que aos bens materiais dessa terra. É muito importante, quando nós estamos lendo o livro de Provérbios, que nós possamos ter sensibilidade para ver o valor da sabedoria, que excede em muito ao dos bens materiais. A sabedoria pode mudar completamente a sua vida e os muitos problemas que muitas vezes lhe cercam. Muitos homens e mulheres de Deus dizem que a maioria dos nossos problemas se resolve com a sabedoria. E nós vemos que isso em Provérbios é um fato. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar e muito a sua vida. Lembrando, se você ainda não é um inscrito, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação. E se torne um membro. Se tornando um membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, você tem acesso a conteúdo exclusivo, como por exemplo, essa gravação exclusiva, tá bom? Vamos assistir, vamos começar o nosso estudo. Vamos lá. Provérbios capítulo 2, a partir do versículo 1 está escrito: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Perceba que Provérbios do capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 5, está cheio de condicionais. E é muito importante que nós entendamos todas essas condicionais. É muito importante que eu e você amemos a sabedoria. Essa sabedoria aqui, como nós já descrevemos no estudo do capítulo 1, já tem essa gravação aqui no canal, não é a sabedoria humana, mas sim a sabedoria que vem do alto, sabedoria que se desenvolve no nosso relacionamento com Deus. Então ele diz, se você aceitar, se você guardar no coração, se você der ouvidos e inclinar, se você clamar. Perceba que não é somente, meus irmãos, receber a informação da palavra de Deus. Perceba que não é apenas o ouvir, mas é o aceitar, é o guardar, é o dar ouvidos e é também desejar. Há muitas pessoas que expõem suas vidas à Bíblia Sagrada, à pregação do Evangelho, mas que muitas vezes não passa, meus irmãos, de apenas um momento de, muitas vezes, entretenimento. A pessoa ouve porque gosta de ouvir, mas não procura colocar em prática, não guarda no seu coração. Muitas vezes o conhecimento da Bíblia não influencia o seu estilo de vida. Ele é um ouvinte esquecido, como diz Tiago. Se ao ouvir as Escrituras, ao ouvir a instrução da palavra de Deus, eu e você não estivermos atentos às suas instruções para colocar em prática, ela não vai mudar em nada a nossa vida. Por isso, veja que ele diz, se você aceitar, se guardar no coração, se der ouvido, se inclinar o coração, se clamar, ou seja, você precisa desejar. Eu também. Versículo 4. Se procurar a sabedoria, como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Há muitos cristãos religiosos, há muitos cristãos que vivem apenas um sistema de religião, mas eles não conseguem desenvolver relacionamento com Deus. Eles estão bem, uma hora estão bem, outra hora estão mal, a espiritualidade deles oscila muito, muitas vezes são escravos de suas emoções, são escravos das pressões, o que lhe cerca, né, a circunstância que está ao seu redor, determina a forma como eles se sentem. Então, o sábio está dizendo aqui, olha, você precisa desejar a sabedoria como quem procura a prata, desejá-la como a um tesouro escondido. No mundo capitalista que nós vivemos, somos pressionados a todo momento pelo ter.
É o valor que nós damos aos bens, ao dinheiro, às finanças. Tudo isso é tido como coisas muito importantes em nossos dias e determina inclusive quem você será na sociedade muitas vezes. Mas o sábio está dizendo, olhe, se você desejar sabedoria mais do que deseja os bens desta terra, você vai entender o que é temer a Deus. A sabedoria, meus irmãos, nos mostra o que realmente importa e não é à toa que ela nos mostra, em primeiro lugar, que o que realmente importa é temer ao Senhor e conhecer a Deus. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por isso eu e você precisamos amar a sabedoria. Se você deseja ter uma vida, um relacionamento vivo com o Senhor Deus, ame a sabedoria. A partir do versículo 6 ele vai dizer o seguinte: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. A sabedoria vem do Senhor Deus. Tiago fala sobre isso. Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente e não lança em rosto. Então se você sente que as circunstâncias ou mesmo suas decisões que você precisa de ajuda, você pode clamar ao Senhor Deus que lhe dê instrução. Agora existe um outro ponto que é muito importante, meus irmãos. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor essa instrução, nós pedimos ao Senhor sabedoria, nós pedimos a Deus que nos mostre que caminho seguir. E Deus mostra. Mas ao invés de seguir a instrução do Senhor, nós a desprezamos e seguimos nosso próprio conselho. Olha, eu tenho alguns amigos que me pedem conselho sobre as mais diversas coisas. E eles pedem conselho e eu dou conselho, eu invisto energia, eu invisto tempo. E depois que o plano ou o conselho está todo traçado, depois que eu passo tudo para eles, no final eles dizem, olha Diego, eu tenho um caminho melhor. Fulano disse que se eu fizesse assim, assim, assado, daria certo. Eu me sinto muito triste, eu confesso a vocês. E isso tem me ensinado como o Senhor Deus se entristece muitas vezes conosco. Nós estamos lá pedindo a Ele instrução, pedindo a Ele direção, Ele nos mostra o que fazer e nós simplesmente rejeitamos. É do Senhor que vem a sabedoria. E a sabedoria, meus irmãos, nos livrará. A sabedoria nos salvará. Muitas das nossas aflições são causadas porque nós desprezamos a sabedoria e o conselho do Senhor. Ele continua dizendo, o caminho dos maus, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Na minha ingenuidade, quando eu converti adolescente, eu achava que todo mundo torcia por mim, que todo mundo queria me ajudar. Então eu entregava o meu coração a todas as pessoas. E isso me fez sofrer muitas decepções. Isso fez com que eu me decepcionasse muito e me ferisse muito ao longo do tempo. Mas depois, à medida que eu fui tendo contato com Provérbios e prestei atenção nesse conselho, ele diz, a sabedoria livrará você do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Eu comecei a ter discernimento, um discernimento melhor. Que pessoas eu deveria entregar o meu coração. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. A sabedoria vai livrar você do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, daquelas pessoas que se fazem de seus amigos, que se fazem que se importam, mas que no final eles querem lhe ferir, querem lhe machucar. Ele continua dizendo, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. A sabedoria o fará andar no caminho dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. A sabedoria, meus irmãos, vai nos ajudar a viver uma vida superior, um estilo de vida superior, a viver a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Perceba que aqui o sábio, ele está dando conselhos ao seu filho. Então ele usa a linguagem, olha, ele vai livrar você da mulher imoral. Mas em nossos dias, nada nos impede de aplicar aos diversos relacionamentos. A sabedoria vai ajudar a mim e a você a desenvolver os relacionamentos certos. Eu lembro que eu era solteiro. Na verdade, o livro de Provérbios é um dos meus preferidos. É um livro que realmente assim, fez toda a diferença. Ele e o livro de Salmos fez toda a diferença no meu relacionamento com o Senhor Deus. E o livro de Provérbios a fazer as escolhas certas. Então, adolescente ainda,
esse conselho de que ele me livraria da mulher imoral, da mulher que queria apenas perverter meu coração e me desviar do Senhor, me ajudou e muito a não escolher pela vista humana, mas a escolher, a esperar no Senhor que Ele me presenteasse com uma mulher segundo o seu coração, e Ele me presenteou com Carol. Então, a sabedoria, ela nos ajuda a viver uma vida superior. Em que sentido? Um estilo de vida abundante segundo a vontade de Deus. É muito importante que eu e você amemos a sabedoria e a busquemos como um tesouro escondido. Por isso que todos os anos eu leio o livro de Provérbios. Normalmente eu leio ao final do ano, né? Como eu conversei com vocês, muitos de vocês me ouviram dizer isso no final do ano. Mas esse ano o Senhor Deus colocou no meu coração estudar com vocês, compartilhar esse conhecimento, esse momento, essas instruções espirituais tão preciosas com vocês. Eu espero sinceramente que abençoe sua vida. Mas lembre, o livro de Provérbios, assim como toda a Bíblia, é extremamente prático. Se você não colocar em prática, nada vai mudar. Amém?